Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso básico de Espiritismo. Estou muito feliz em continuar essa jornada de conhecimento com vocês. No vídeo anterior, nós descobrimos o que é o Espiritismo. Conhecemos as três grandes revelações da humanidade e vimos como tudo começou com as famosas irmãs Fox, nos Estados Unidos, em 1848. Hoje, nós vamos descobrir como esses fenômenos extraordinários chegaram à Europa, especialmente na França. E como surgiram as famosas mesas girantes, que deixaram todo mundo de boca aberta. Prepare-se então, porque nós vamos viajar no tempo e entender como uma simples mesa começou a se mover sozinha e mudou a história para sempre. Vamos lá, imagina a cena. As notícias sobre os fenômenos das irmãs Fox se espalharam como fogo. Em poucos meses, toda a América estava falando sobre aquelas batidas misteriosas. Mas a coisa não parou por aí. As novidades atravessaram o Atlântico e chegaram à Europa com uma velocidade impressionante. A França, a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, todos os países estavam curiosos sobre esses fenômenos inexplicáveis. Os jornais da época chamavam de verdadeira época da loucura e revolução inacreditável das leis das físicas. Imagine o impacto de tudo isso na sociedade. De repente, objetos pareciam ter ganhado vida própria nos pontos mais diferentes no mundo. E aí que surge algo ainda mais impressionante: as mesas girantes. É isso mesmo. Imagina uma mesinha simples de madeira começava a dançar no ar, desafiando todas as leis da física conhecida naquela época. Mas aqui é que está o mais incrível. Essa mesa não se movia de qualquer jeito. Ela demonstrava inteligência, pessoal. Respondia perguntas com pancadas suaves, como se soubesse exatamente o que as pessoas estavam perguntando. Imagina, na época, mesas que giravam, batiam e respondiam perguntas. Uma loucura para aquela época, em 1800. Vamos entender então como funcionavam essas mesas girantes. O processo era bem interessante. As pessoas se reuniam ao redor de uma mesa comum, colocavam a mão sobre ela e esperavam. De repente, a mesa começava a se reerguer do chão, adquirindo um movimento circular. E aí vem a parte fascinante: a comunicação. É isso mesmo, a mesa se comunicava. Enquanto alguém recitava o alfabeto em voz alta, a mesa dava uma pancada com os pés da mesa toda vez que era pronunciada a letra que ela queria para formar a palavra que o espírito queria comunicar. Imagina a paciência das pessoas. Era como se fosse um espetáculo. Várias pessoas iam como se fosse um show naquela época. E todo mundo ia ver essas mesas falando, né? Era um processo bem mais lento que os celulares de hoje, mas funcionava perfeitamente com as pessoas que tinham essa paciência. E as pessoas descobriram que nem sempre era igual. Às vezes o movimento era suave como um bailado, outras vezes era brusco e agitado. Isso fez todo mundo perceber algo muito importante. Ué, havia diferentes personalidades se comunicando. Alguns espíritos eram calmos e educados, outros pareciam irritados e apressados. Era como se cada um tivesse seu próprio jeito de ser. Os pesquisadores mais sérios, então, começaram a descartar a teoria do fluido oculto. Não era simplesmente uma força física desconhecida. Tinha inteligência ali, havia personalidade, havia espíritos. Com o passar do tempo, as pessoas foram criando métodos cada vez mais sofisticados para se comunicar. Uma senhora, chamada Madame Girardin, criou uma mesa especial, com as letras do alfabeto dispostas em um círculo no tampo, e um ponteiro metálico que girava selecionando as letras. O processo começava a se tornar mais rápido. Era como uma máquina a escrever espiritual. Muito mais rápido, então, que ficar recitando o alfabeto inteiro para cada letra, para a mesa decidir qual letra seria.
mesa, né? Mas em 1853, em Paris, aconteceu algo revolucionário que mudou tudo. Durante uma dessas sessões, dessas reuniões com pessoas bem intencionadas, reparem, pessoas bem intencionadas, que queriam aprender sobre aquilo. Observando os movimentos da mesa, um espírito comunicando fez uma sugestão genial. Ele pediu para buscarem uma cestinha de vime na sala ao lado. Então ele já sabia que tinha uma cestinha na sala ao lado. Fixarem um lápis nela e colocarem a cestinha sobre uma folha de papel. Em seguida, a pessoa deveria colocar suavemente a mão em cima da cestinha. E aí, magia. A cestinha começou a se mover sozinha. O lápis começou escrevendo. Nascia ali a comunicação escrita. Nascia a psicografia. É isso mesmo. Depois da cestinha, evoluíram para as pranchetas. Era uma lâmina de madeira com 3 apoios, dois pequenos pés e um lápis. O atrito com a mesa era muito menor, então a escrita ficava cada vez mais fluida. Vocês perceberam a evolução? Primeiro eram pancadas simples, depois mesas girantes, cestinhas, pranchetas. Era como se o mundo espiritual estivesse ensinando aos encarnados, passo a passo, de como se comunicar melhor. A psicografia foi um divisor de águas. Agora não precisavam mais ficar decifrando pancadas ou esperando ponteiros girarem. As mensagens vinham escritas completas, com toda a riqueza de detalhes que os espíritos queriam transmitir. É isso mesmo. Era como se tivesse inventado um telefone entre os dois mundos. A comunicação ficou mais clara, mais rápida, mais profunda no conteúdo. E assim, gradualmente, o mundo foi se preparando para receber o que a gente chama de a doutrina espírita de uma forma organizada e científica. É importante entender que todos esses fenômenos, pessoal, não estavam acontecendo por acaso. Havia o que? Um plano maior por trás de tudo isso. Como nos explica o espírito Emmanuel, a mediunidade serviu para chamar a atenção da ciência. É isso mesmo. Personalidades ilustres, cientistas respeitados, começaram a estudar esses fenômenos seriamente. Eles queriam provas, não era possível, eles queriam entender aquilo. E foi exatamente isso que aconteceu. A espiritualidade, então, se manifestou de forma tão clara, incontestável, que abalou profundamente o materialismo daquela época. Era necessário preparar o terreno para algo muito maior que estava por vir. A codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Todos esses fenômenos espetaculares, todas essas mesas girantes, toda essa mediunidade aflorando no mundo inteiro tinha um objetivo: mostrar à humanidade, a você, que existe vida além da morte. A vida não acaba com a morte, pessoal. É só uma passagem. Que os espíritos existem, que a comunicação entre os mundos é possível. Vamos recapitular essa incrível jornada que vimos hoje. As notícias das irmãs Fox se espalharam rapidamente pela Europa. Surgiram as mesas girantes, que demonstravam inteligência e personalidade diferentes. Os métodos evoluíram das pancadas para a psicografia. Cientistas renomados começaram a estudar esses fenômenos. E tudo isso preparou o caminho para quem? Para Allan Kardec organizar a doutrina espírita. No próximo vídeo, nós vamos conhecer melhor quem foi Allan Kardec, como ele se envolveu com esses fenômenos e por que inicialmente ele apresentou o espiritismo como uma doutrina filosófica e moral, e não como religião. Vai ser fascinante descobrir a estratégia genial que ele usou para que a humanidade, já cansada de religiões corrompidas, pudessem receber essa nova revelação com a mente aberta. Se você gostou do vídeo, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Compartilhe com os amigos que também querem entender um pouco mais sobre o espiritismo e como ele chegou até nós. Nos comentários me digam
Qual fenômeno chamou mais a atenção de vocês? Foi a mesa girante ou o surgimento da psicografia? Um abraço fraterno e um ótimo até logo para você. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço.